Olá, meus servos. Há muitas histórias e lendas que as pessoas temem contar, seja por acharem que ninguém irá acreditar, ou por medo de atraí-las, de que aquilo possa chamar o que aconteceu para si. Entre essas lendas está a que irei contar. Eis a lenda da cidade no céu. Seu Valdivino nasceu, cresceu, trabalhou, casou e teve filhos, tudo ali, na pequena cidade de Demerval Lobão, no interior do estado do Piauí. E em toda a sua vida, nunca se afastou do lugar mais do que 2 dias. E ao se aposentar, por ali ficou, só que, diferente do trabalho sofrido que teve, embaixo de sol e de chuva, passava seus dias sentado no banco da praça, ao redor da igreja matriz da cidade. Todos os dias, após as 2 horas, caminhava 2 quadras, de sua casa até o 3º banco do lado direito da praça, onde uma enorme árvore não permitia que um único raio de sol atravessasse, fazendo sombra por aquela região. E ali ele ficava, cumprimentava algumas pessoas que passavam. Havia dias que olhava interessado a vida das pessoas, outros só dormia ali sentado. Dali mais tarde, iam parando outros aposentados, que conversavam um pouco com ele, mas que gostavam mesmo era de ficarem na porta da lotérica da cidade. Alguns conhecidos acenavam amistosos para ele. Outros, ele nem sabia quem era, mas presumia que, dali em diante, sairiam candidatos a vereador ou ao conselho tutelar. E todos os dias, seu fiel companheiro, Jadnilson, a partir das 15 horas, se sentava ao seu lado. Jadnilson tinha 31 anos e também era aposentado por um problema na perna que teve após cair de cima de um caminhão enquanto descarregava. Pegava um carrinho de picolé e sentava-se ali, esperando perceberem e sentirem a necessidade de tomar um picolé, um sorvete. Além disso, fazia companhia para seu Valdivino. Conversavam sobre tudo, tinham opiniões diferentes sobre diversos assuntos, mas mesmo assim se davam bem, eram bons amigos, apesar das pequenas diferenças e da grande diferença de idade. No início de 2019, estavam os dois ali, sentados. Jadnilson conversava animado com um cliente de roupa social bem elegante que parou ali para comprar um picolé e acabou sendo sua principal vítima. Toda vez que via alguém vestindo-se bem, que achava que tinha alguma relevância na comunidade, contava sua história sofrida de vida, de como caiu do caminhão e o patrão mandou embora com a perna quebrada em vários lugares, da luta que foi para conseguir se aposentar. O homem só ouvia, balançando a cabeça de leve, enquanto mordiscava o picolé de limão, quando apontou rindo para o seu lado. Seu amigo, disse apontando para o seu Valdivino, dormiu de abrir a boca. Jadnilson virou-se, e seu Valdivino estava com a cabeça jogada para trás e com a boca bem aberta. Ah, ele dorme de vez em quando, disse rindo. Então, amigo, disse o sujeito aproveitando-se da brecha para fugir. Agradeço o picolé, já tô indo, tô meio atrasado ali para uma reunião na prefeitura, disse o homem olhando para o relógio e se despedindo amistosamente. Jadnilson ficou um pouco triste. Não havia terminado de contar tudo. Queria contar a sua história de vida e, no fim, ouvir uma opinião do homem que o validasse. Mesmo assim, se recostou no banco irritado. Seu Valdivino permanecia na mesma posição, até que Jadnilson o cutucou, e nada do idoso se mover. Cutucou ele novamente com mais força, porém sem resposta, até que deu um cutucão ainda mais forte e violento. Fecha a boca, homem, vai entrar mosquito, disse fazendo graça com a cara do idoso. Seu Valdivino fechou a boca
e se ajeitou no banco, mas algo chamou sua atenção bem no céu. Ele se levantou de uma vez, sem tirar os olhos do céu, e ficou ali, olhando para cima, com a cabeça jogada para trás o máximo que conseguia. Jadnilson olhou para o companheiro sem entender. O que foi, homem? Olha para cima, disse seu voo divino para Jadnilson, que segurava seu carrinho de picolé. Jadnilson olhou por cima das casas. Virou-se para trás, olhou por cima da igreja, mas só viu o céu azul. Era um dia ensolarado. Alguns pássaros faziam ninho nas árvores e cantavam animados. Que tem? É avião? O velho puxou o cinto para cima, sem tirar os olhos do alto. Cê não tá vendo? Perguntou assustado. Tô vendo o céu. As nuvens, só isso. O idoso, irritado, sem tirar os olhos do céu, puxou o amigo, que se levantou capenga devido à perna esquerda. Olha! Disse apontando para cima, em sentido reto. Jadnilson foi erguendo a cabeça e não via nada de diferente. Mas, no momento em que sua cabeça ficou totalmente para trás, quando seus olhos fizeram uma linha reta e direta para o céu, foi quando viu. Seu coração disparou. Ele piscou algumas vezes, mas estava lá. Ele não acreditou. Bem acima deles, cerca de 40 metros, ele viu casas, ruas, carros, placas de sinalização de trânsito, quintais. Ele viu o pare da rua. Ele viu crianças brincando, como se fosse uma imagem, passando por cima deles. Ele ia vendo tetos de carros, de casas, varais, cachorros, como se olhasse através da superfície de um rio. Ele então viu um idoso de chapéu marrom em uma bicicleta e o reconheceu como sendo seu Arvilino. Percebeu que o que via era a imagem da cidade de Demerval-Lobão, invertida lá no alto, como o reflexo de um espelho. Era como olhar através de algo e ver a cidade, ao mesmo tempo que não parecia estar olhando para um reflexo. Ele entendia o que era, suas ruas, ele as conhecia, as casas, mas não por estarem invertidas. Era como se ele estivesse lá. A perna boa de Jadnilson começou a bambear. Então ele andou um pouco para trás e abaixou a cabeça. E tudo desapareceu. Sentou no banco, olhou para cima e não viu nada, mas seu voo divino parecia continuar a vir. Não! Se afasta! Gritou o idoso assustado, empurrando algo na sua frente. Jadnilson, que ainda estava em choque com o que havia visto, decidiu levantar e olhar mais uma vez para ter certeza. Vai embora! Disse o idoso, assustado. Jadnilson levantou e jogou a cabeça para trás novamente. As pessoas na rua passavam e achavam estranho, olhavam para o céu, mas nada viam, e então seguiam seu caminho. Jadnilson piscou. Quando abriu os olhos, viu. Lá estava o teto da igreja, as árvores, os bancos, exatamente acima deles. Viu o telhado da igreja matriz do Perpétuo Socorro, e não somente ela. Tinha as ruas, tinha as árvores ao redor, tinha a casa ali na frente, a sua bicicleta estacionada atrás do banco. Só que tudo de cabeça para baixo. Notou que a imagem não mais se movia. Ainda era como olhar pela superfície da água, mas ela havia parado. Foi quando viu seu voo divino e ele mesmo, ambos olhando para cima. E na frente de seu amigo, uma fumaça negra enorme se formava. Ela era grande e se movia, mas ela não subia. Ficava ali parada, na frente do idoso. Os telhados então se iluminaram e percebeu que havia algo de diferente. O lugar não podia ser um reflexo, já que minutos antes havia visto o céu da cidade de Demerval-Lobão e havia um azul
belíssimo, com algumas raras nuvens brancas. O dia estava ensolarado, disso ele tinha certeza. Mas naquele lugar era totalmente diferente. Estava escuro, como se as nuvens estivessem prestes a desmoronar uma enorme tempestade. Os relâmpagos eram constantes, e além disso, havia aquela criatura, fosse o que fosse. Outros relâmpagos iluminavam o lugar, e a cada novo relâmpago, ele percebia que a criatura, que estava a mais de 1 metro, estava cada vez mais próxima de seu amigo e se aproximava vagarosamente. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Disse o idoso, gesticulando assustado com suas mãos para frente, como se tentasse empurrar a criatura. E em um salto, a criatura o agarrou e o envolveu em sua névoa negra. Por alguns segundos, ele só viu a escuridão envolver o amigo. E em seguida, a criatura pareceu soltá-lo. E ele estava todo mutilado. Vários cortes surgiam pelo seu corpo, e Valdivino caiu, deitado em cima do banco. A criatura esticou os tentáculos feitos de fumaça, cobriu cada ferimento do idoso, como se não quisesse desperdiçar nenhuma única gota de sangue. Tentou voltar o pescoço na posição normal, mas, diferente da primeira vez, não conseguiu. Parecia travado, seu corpo inteiro não respondia. Uma lágrima desceu de seus olhos. A fumaça negra que atacou o amigo parecia ter terminado, pois se afastou deixando o corpo sobre o banco. Um medo tomou conta de Jadnilson, pois a criatura parecia o encarar, mesmo sem ver seu rosto, ou saber se ela tinha um rosto. Sentiu seus olhos nele. Uma vontade de correr surgiu, mas seu corpo parecia lutar contra ele. Cada movimento que tentava fazer sentia uma força oposta a o impedir. Foi quando olhou para o seu reflexo. E diferente dele, que sentia as lágrimas descerem de seu rosto, o seu outro eu, daquele lado, sorria. Um sorriso assustador, de orelha a orelha. A coisa se aproximou dele e ergueu um de seus tentáculos de névoa negra. E então ele ouviu. "Oh, você tá bem?" Disse o homem que havia comprado um picolé dele alguns minutos antes, enquanto o balançava. Jadnilson estava de volta. O sacolejo que o homem deu nele fez com que ele desviasse o olhar do céu a tempo de escapar da criatura. Eu não sei", disse Jadnilson assustado. E se sentando num banco, olhou para o lado e seu Valdivino estava lá, sentado, com a cabeça jogada para trás, da mesma forma de antes de acordar ele. "Eu te chamei um monte de vezes e você não respondeu. Achei que havia tido um derrame." Jadnilson nem se importou com o comentário do homem, só se virou para um amigo idoso e o chamou. Mas, independente das balançadas que dava em seu Valdivino, o idoso não respondia. O homem que estava junto a ele auferiu o pulso, mas não havia nada, nenhuma pulsação. Aproximou a orelha do nariz do idoso e em seguida pegou um espelho que tinha na carteira. Seu Valdivino faleceu ali. Aparentemente, enquanto dormia, teve um AVC hemorrágico, popular derrame, tão forte que não suportou e nem alarmou ninguém. Dias depois do ocorrido, Jadnilson saiu de casa, deixou sua esposa e seu único filho, pegou sua bicicleta e passou a viajar pelo Brasil, dizendo para as pessoas: olhem para o céu, vocês vão ver algo tão incrível." Eis a lenda da cidade no céu. Dizem que essa anomalia é como um barco que navega de cidade em cidade, escolhendo as menores. E se você vê o seu outro eu do outro lado, deve evitar, a todo custo, fazer contato visual com ele. Lembre-se, A todo custo.